Oi, hoje no Brasil nós temos, gente, cerca de 2 milhões de pessoas com demências. Alzheimer é a principal forma. E as demências não atingem apenas um único indivíduo, afeta a família inteira. Por isso, mais que hora da gente ter no Brasil um Plano Nacional de Demências. Por isso, eu recebo hoje dois convidados muito especiais. O doutor Leandro Minoso, médico especialista em geriatria e nutrologia, professor de geriatria do curso de medicina da Universidade Fevale, membro da Abraça, Associação Brasileira de Alzheimer. E, gente, ele é o principal idealizador de um projeto de lei nacional sobre Alzheimer. Recebo também Valquíria Alves, formada em Educação Física, especialista em envelhecimento e saúde do idoso, titulada em Gerontologia pela SBGG, ouvidora da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos do Pará. Ela também é conselheira do Conselho Nacional de Saúde e coordenadora da Comissão de Controle Social e Políticas Públicas da Abraço Nacional. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Muito obrigado. Então, eu queria começar querendo saber de vocês, contextualizar a questão das demências, especialmente do Alzheimer, que é a forma mais comum. Podemos considerar que é um problema de saúde pública hoje no Brasil e que a tendência nos próximos anos ainda é de aumento no número de casos? Quero começar com você, Leandro. Sim, Lina, a gente tem um problema bastante sério, até pela quantidade de pessoas e famílias que hoje são afetadas, e as estimativas elas são de que esses números vão aumentar. Não tem nada que nos faça pensar o contrário. E quando a gente olha o cenário atual, ele, além de ser um problema de saúde pública, a gente pode considerar também como uma crise social, porque afeta não só as pessoas diretamente que vivem com demência, mas também o seu entorno e tem um impacto social muito grande. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme no que diz respeito à falta de acesso ao básico, que é ao diagnóstico. A grande maioria das pessoas que vivem com demência no Brasil hoje não consegue receber o diagnóstico no tempo adequado. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente. É importantíssimo que programas como esse eles aconteçam e que levem essa informação para a população e também para os nossos líderes. A questão do diagnóstico precoce é de suma importância, porque, infelizmente, no nosso país, normalmente é diagnosticado na fase moderada severa. Isso há um grande impacto, tanto na qualidade de vida da pessoa idosa, quanto da família. Então, seria muito importante que isso fosse diagnosticado logo no estágio leve, até porque as intervenções medicamentosas e não medicamentosas iam ter mais eficácia. Pois é, Leandro. Dizem que a gente tem cerca de 70%, é um índice muito grande de pessoas que nem sabem que estão iniciando um quadro de Alzheimer, por exemplo, e de outras tantas demências que nós temos hoje no país. E a questão de afetar a família, né, é um problema que se torna ainda muito mais sério. E essas pessoas, todo esse universo é muito invisibilizado ainda no Brasil, porque a gente tem ainda muito preconceito em relação às doenças mentais. E a falta de diagnóstico, ela também é multifatorial. O idadismo, a gente tem o preconceito em relação ao envelhecimento, que às vezes faz até mesmo profissionais de saúde nem quererem aprender sobre as doenças mais prevalentes nessa faixa etária. Então, a gente tem diversos fatores que levam a esse não diagnóstico. E, realmente, o preconceito em relação à velhice, ele é um dos pontos. Hoje, a gente tem também no Brasil uma capacidade de cuidadores profissionais, pode-se dizer, na área da saúde, que não tiveram uma boa formação adequada na época da faculdade. Então, a gente tem que tentar ver como compensar isso também para que esses problemas mais recentes, a gente pode assim dizer, e as demências realmente elas são um problema de saúde pública mais recente, porque o envelhecimento no Brasil ele vem acontecendo de maneira acelerada e é algo nos últimos 20 anos que a gente tem se deparado com casos aumentados de pessoas em instituições por longa permanência, número de câncer, por exemplo, crescendo também, e aí entra nisso as demências.
Então, a gente tem que enfrentar o preconceito dos profissionais de saúde, da população em geral, e também um termo que a FEBRAS costuma trabalhar bastante, né, Lina? É a questão do estigma. A própria família, quando tiver alguém, uma suspeita, não ter esse medo em descobrir que é Alzheimer ou outra demência, que isso vai ser ruim, o que os outros vão pensar em relação ao seu familiar, etc. Que vale a pena sempre fazer uma avaliação médica para saber o diagnóstico, para a partir daí buscar uma adaptação para a família e um cuidado mais adequado para essa pessoa. Então, preconceito existe bastante, pouca formação profissional e também assim, uma falta de conhecimento da população sobre o que são as demências e o que é possível fazer. Importante, né, Valquíria? Porque quando a gente fala de Alzheimer, por exemplo, a gente está falando, como o Leandro acabou de dizer, de cuidados de longa duração, né? Eles são cuidados prolongados. E, em geral, quem cuida acaba também correndo o risco de adoecer, porque ele se vê sem suporte, sem apoio, se vê muitas vezes sozinho esse familiar, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que falta também em relação a uma política de cuidado ao cuidador familiar. Tá. E, infelizmente, nós temos também uma cultura que essa responsabilidade do cuidado recai somente sobre a mulher. Então, é comum chegarmos no Conselho Estadual do Idoso do Pará, termos denúncias de violência contra a pessoa idosa, e quando nós vamos ver, a maioria dos agressores são os filhos, mais exatamente as filhas. E aí a gente observa que aquela família está precisando de apoio, né? Porque normalmente aquela pessoa muito sobrecarregada com a questão do cuidado acaba negligenciando a pessoa idosa. Então, nós precisamos também ter uma política para o cuidador familiar. Então, a questão do cuidado não é só da mulher, é da família. Então, é importante ter um plano de cuidado familiar. Hoje, quem cuida é a Maria, amanhã quem cuida é o João, e nos demais dias são outros filhos. Então, é importante ter essa orientação para a família da questão da divisão das tarefas do cuidado. Importante até para evitar mesmo esse estresse do cuidador e o índice de violência que, infelizmente, a gente tem mesmo espalhado pelo país, né? E também porque, Leandro, o custo das demências que recaem sobre as famílias é muito alto no Brasil, é desesperador, certo? Isso, diversos levantamentos têm sido feitos, estimando um custo médio em torno de $1.300 por mês para o cuidado de uma pessoa com Alzheimer. Isso no Brasil. Lembrando que grande parte desse custo, a maior parte dele, ela é do custo dos cuidados não remunerados. Como muito bem colocou a Valquíria, que é um cuidado exercido muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, pelas mulheres. Então, que precisam abdicar da sua carreira profissional, de buscar, às vezes, colocação, de ter uma aposentadoria equilibrada para precisar fazer o cuidado. Então, se estima que o dado mais recente trazido pela Abras, que o custo do Alzheimer no Brasil hoje, que é um custo muito difícil de calcular, é muito difícil mesmo, mas seria pelo menos de $30 bilhões por ano, o que representaria em torno de 150 bilhões de reais pelas demências no Brasil. Tem outros levantamentos que falam em 100 bilhões, esse falando em 150 bilhões por ano. No mundo todo, o custo ultrapassa $1 trilhão de dólares, então é uma doença que onera muito a sociedade, por isso que a gente precisa fazer um cuidado que seja integral, que trabalhe prevenção, que trabalhe o olhar para os cuidadores e que também consiga nos ajudar, em termos de sociedade, a diminuir um pouco esses custos. Lembrando que a doença de Alzheimer ela exige cuidados prolongados, na medida em que a estimativa de vida depois do diagnóstico ela fica em torno de 8 a 9 anos. E tem pessoas que vivem até 20 anos depois do diagnóstico inicial de um quadro demencial. Então, é um
curso bastante prolongado e muito oneroso. Então, é importante que nessas políticas todas a gente pense também em como o SUS possa ser mais efetivo, por isso que a gente trabalha querendo a construção de uma linha de cuidado para transtornos cognitivos, isso é muito importante, é a forma que o SUS vai ter de conseguir cuidar melhor dessas pessoas e que vai conseguir passar por cima de obstáculos, como, por exemplo, um profissional de saúde de uma unidade que ache que demência não seja importante, se tu tem uma linha de cuidado, isso consegue ser superado, porque a linha de cuidado ela se torna mais preponderante. Então, a gente tem como pensar nisso. E também pensar em prevenção, isso é um foco importante. A gente tem um trabalho muito bonito feito em São Paulo, pela doutora Cláudia Suemoto, trazendo dados muito ricos, né, de quais são os principais fatores de risco para as demências do Brasil. Eu acho que passou da hora da gente começar a colocar isso em termos de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas e também melhorar esse cenário todo, que ele é muito triste. Olha, muito bacana, porque vocês mencionaram a história da importância do cuidado prolongado, integral. Então, nós estamos falando também da multidisciplinaridade desse atendimento e da intersetorialidade também, né? Porque não é só um problema de saúde. E, principalmente, vocês também mencionaram, o Leandro acabou de dizer, sobre prevenção. Afinal, a gente não está falando só da pessoa mais velha, acometida já pela doença de Alzheimer e por outras demências. Nós estamos falando de um país que está envelhecendo aceleradamente e que a gente pode sentir na pele, dentro de casa, um problema de Alzheimer amanhã. Então, é um problema realmente social que envolve todos nós. No segundo bloco, eu vou ter que chamar um pequeno intervalo. Eu vou querer saber de vocês sobre a importância de um plano nacional de demências, portanto, que inclua todas essas questões, tá bom? Tá ótimo. Vocês não saiam daí não, que tem muita conversa interessante e importante no segundo bloco. Até já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando sobre a importância do cuidado integral às pessoas com demências. Eu recebo 2 convidados para lá de especiais, o Dr. Leandro Minoso e a doutora Valquíria Alves. Continuando, então, nesse nosso bloco, Leandro, eu queria que você nos contextualizasse sobre a importância da gente ter no Brasil, acho que já passou da hora, né, de um plano nacional de demências. Bom, a gente tem um desafio muito grande, que é cuidar dessas pessoas que precisam do cuidado em diversas formas, né? Em termos de para si, tratamento, diagnóstico correto, educação para o familiar, apoio para esse familiar, e mais adiante também dos cuidados paliativos, ou seja, é uma doença muito complexa e precisa do cuidado de toda a sociedade. Tanto e isso não acontece só no Brasil, é um processo mundial, que a própria OMS, em 2017, lançou um pacto global para uma ação de mudar esse cenário de problemas no cuidado das demências no mundo todo. O Pacto da OMS ele nos diz que para até 2025 os países signatários precisam apresentar um plano nacional de demência. E a gente está muito próximo de 2025, mas felizmente a gente está muito próximo também de ter uma lei aprovada que cria essa política nacional de cuidado integral às pessoas com demência, com Alzheimer e com outras formas de demência. E quando a gente fala em cuidado integral, esse cuidado se estende também para os seus familiares. Tramita atualmente na Câmara dos Deputados o PL 4364 de 2020, de autoria do senador Paulo Paim. Ele está na fase final de tramitação. Se ele for aprovado agora no plenário da Câmara, ele vai para a sanção do presidente da República e a gente vai ter um marco legal que é fundamental para que toda a sociedade civil possa cobrar aí finalmente do poder público. A gente quer ver isso acontecendo. Em paralelo, a gente percebe também que o Ministério da Saúde está fazendo levantamentos
Aí destaca o papel da doutora Cleusa Ferri, fazendo levantamentos para saber qual é a real situação e quais são os caminhos por onde um plano possa começar. Então, a gente vê esse momento de final de 2023 com bastante otimismo e reconhecendo o papel da sociedade civil. Acho que esse é um ponto importante. O PL ele foi sendo construído aos poucos e ele somou também com diversos esforços. Na construção do texto, a gente teve a presença, por exemplo, do Grupo GRAS, aí de São Paulo, do qual a Lina faz parte, e outras pessoas muito importantes também. Inclusive, o nome do PL foi modificado, alguns pontos também, artigos foram suprimidos, então, para que ficasse um texto mais adequado possível. E a gente percebe isso, né? A ação da Abras, a ação da FEBRAS, diversas ações para que a gente não fique mais só reclamando que não existe cuidado. Então, acho que as coisas vão acontecer, eu vejo com bastante otimismo. No Rio Grande do Sul, a gente teve um exemplo positivo, que foi através de uma lei estadual, a gente conseguiu provocar o governador, Eduardo Leite, e ele começou já então, colocou isso na sua prioridade de governo. O Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que tem como prioridade de saúde pública cuidar de Alzheimer e de outras demências. Inclusive, no Plano Estadual de Saúde, foi iniciativa da própria secretaria que colocou como meta até 2027. E na última semana a gente teve uma reunião onde começou o comitê gestor. E olha que bonito que foi. 30 entidades estavam representadas lá. Então, era plural, participativo, e a gente tem uma meta até junho de 2024 de construir um plano, assim como a lei estadual diz, a lei federal, plural, participativo, dentro das boas práticas de governança, para que a gente consiga cuidar melhor aí dos 150 mil gaúchos que têm o diagnóstico de demência. Parabéns pela iniciativa aí no Sul, viu, Leandro? E você também como o idealizador, diria, principal, capitaneando, né, todas essas pessoas e entidades envolvidas na história da tramitação deste projeto de lei nacional. Da mesma forma, Valquíria, né, que é uma pessoa tão ativista em relação às políticas públicas, que acabou capitaneando também a Conferência Nacional sobre Demências, que ocorreu há pouquíssimo tempo. Então, Valquíria, eu queria que você contasse um pouco também dessa experiência, porque, por exemplo, vou falar até como integrante do GRAS aqui em São Paulo, nós conseguimos, em São Paulo, no município de São Paulo, pelo vereador Gilberto Natalini, construir também, de uma maneira muito plural, a lei de Alzheimer em São Paulo, que já está em implementação. Então, é bacana a gente saber que tem iniciativas assim, municipais, estaduais, pelo país, e que é importante a gente ter uma gestão nacional também, olhando para essa questão, certo, Valquíria? Com certeza. Nós fazemos parte da Associação Brasileira de Alzheimer em condições relacionadas, e a Abras ele tem muito esse papel, né, de estar levando conhecimento e informações para familiares que têm pessoas com Alzheimer, porque está na nossa Constituição Federal, está no nosso Estatuto da Pessoa Idosa, que é dever do Estado assegurar a família, dignidade, saúde, mas na prática isso não está funcionando. Então, a sociedade organizada ela tem muito esse papel de estar assumindo certas responsabilidades do Estado, né? Então, a gente, enquanto Abras, Tudo por Alzheimer, realizamos em maio a primeira Conferência Livre Nacional de Saúde sobre Demência, onde as nossas propostas e diretrizes foram aprovadas na 17ª Conferência Nacional de Saúde, e nós estamos trabalhando para que sejam inseridas na Política Nacional de Cuidados, que está sendo construída pelo governo federal. Agora, é muito importante também a gente não só centrar na doença, mas centrar na pessoa. Então, é importante a gente falar dos fatores de risco de demência. Eu acho que isso é de suma importância. Um dos fatores de risco é a questão da baixa escolaridade. E nós sabemos que 90% ou 80% das pessoas idosas no Brasil são analfabetas, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente não pode deixar também de falar de educação. E é importante fazer esse trabalho integrado. Eu, lá na minha unidade de saúde, observo que aquela pessoa, ela não avança no seu tratamento porque não sabe ler. Então, vamos encaminhar para a educação, para aquela pessoa ser alfabetizada,
ela também tem perfil de CAD único, então vamos encaminhar para assistência social. Eu sempre digo que os serviços, eles existem, mas muitas das vezes não trabalham de forma integrada. Então, é importantíssimo, por exemplo, sedentarismo também é outro fator de risco. Então, não vamos encaminhar para a área de esporte e lazer, para ele praticar algum tipo de atividade, para estar evitando a demência. Então, essas ações conjuntas, integradas, que precisam ser mais articuladas. Outra coisa, em relação à questão do plano de demência, nós, enquanto Abras, estamos incentivando as nossas regionais estarem criando as suas políticas municipais da pessoa idosa com Alzheimer, com demência, os seus planos estaduais, inclusive a Abras São Paulo, Lina, marcou uma reunião com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, onde vai levar as propostas da conferência e, assim como, solicitar que o plano seja cumprido, né? A política de vocês do Estado, né? Do município, não é isso? Então, é importante, né, que realmente essas leis que já foram aprovadas, que estão vigentes, elas sejam de fato cumpridas. Então, é importante, assim como a Abras e outras entidades que militam na área, que exijam que esses planos sejam de fato cumpridos. Olha, é muito bacana a maneira como vocês estão contextualizando a questão das demências e do Alzheimer no país e com as suas regionalidades, porque a população, o que ela quer? Ela quer medidas práticas que realmente transformem, modifiquem, apoiem a ponta, né? Que é a família hoje que vivencia uma demência com um custo altíssimo e que se vê muito sozinha nesse processo. Então, Leandro, uma política nacional, ela ajuda para que a população saiba, né, na ponta, exatamente quais os benefícios que isso pode gerar, para que a gente possa se engajar na aprovação desse PL nacional. Sim, um plano nacional de demência, ele tem diversas frentes. Tem a frente do cuidado médico, que a gente é mais acostumado, mas vai mais além. Vai falar em prevenção, em fazer os cuidados pós-diagnóstico, ele vai deixar isso bem claro. Assim como acontece no Brasil hoje, já, por exemplo, quando a gente fala em saúde pública do SUS, que todo paciente do SUS que tem diabetes, ele tem lá as campanhas de prevenção para diabetes, como que se faz o diagnóstico, tu não precisa saber qual exame médico vai solicitar, não. Obrigatoriamente, já se tem ali exame de glicemia de jejum, né? Já se tem o exame de hemoglobina glicada a cada 6 meses, ele tem que fazer uma avaliação com o oftalmologista, assim, com o diagnóstico, tem todo o passo a passo. Eles têm os grupos de hipertensos, diabéticos, tem um nutricionista na unidade de saúde, etc. Tem toda uma linha de cuidado. A gente quer que isso aconteça também para os casos de pessoas idosas com problemas de demência ou com transtorno neurocognitivo leve, que é a fase anterior à demência, porque aí também a gente pode fazer o que a gente chama de prevenção de precisão. Ou seja, eu consigo identificar quem está num fator de risco aumentado, né, como a Valquíria colocou, do analfabetismo, para a gente agir de uma maneira com mais precisão. Então, a ideia de um plano nacional é justamente isso, né, de mobilizar a sociedade para que a gente consiga superar o problema. Eu acho que não, mas enfrentar ou melhorar o cuidado das pessoas e dar a possibilidade de a gente vislumbrar um futuro melhor. Então, o plano tem essa intenção. E sou otimista, confio bastante no SUS, confio no momento da sociedade civil, conheço muitas pessoas que vão colaborar, são pessoas super bem intencionadas. No campo das demências, o Brasil é um dos lugares no mundo onde se tem grandes pesquisadoras e pesquisadores, ou seja, tu conhece bem eles aí, a maioria de São Paulo, né, Lina? Então, a gente tem tudo para dar certo. E a gente tem que provocar o governo federal. A gente sabe que existem diversas emergências, né?
o problema climático, o desmatamento da Amazônia, a gente passou pela Covid, foi muito pesado, crises econômicas, crianças com autismo e por aí vai. Mas chegou a hora da gente falar também das pessoas, das famílias com demência. Eu acho importante também a gente insistir nessa questão da prevenção dos fatores de risco modificados, que é essa questão do analfabetismo, do sedentarismo, porque tem algumas que não são modificáveis, né, como a questão genética. E até porque a demência, ela rouba da gente a memória, a independência, a autonomia, e também rouba da pessoa quem era aquela pessoa, nossa, querida. Então, é importante a gente investir nessas ações de diminuição dos fatores de risco. E também eu gostaria de falar sobre essa questão do aumento de pessoas que estão precisando cada vez mais de cuidadores profissionais, mas não tem como pagar. Então, é importante o governo também investir nesses programas de cuidadores profissionais. E também nós não temos uma regulamentação da profissão de cuidador, cada um paga de um jeito, e fora que não tem uma formação específica. Quem são essas pessoas que estão indo para dentro da casa desses familiares que estão precisando daquele serviço? Eu sei que em São Paulo tem o PAI, em Belo Horizonte nós temos o programa Melhor Cuidado, mas nos outros estados não tem nenhum serviço específico. E lá no Conselho também nós recebemos várias demandas de idosos perdidos na rua, com demência e transtorno mental, perdido na rua. E não tem um serviço, isso é a nível nacional, tá? Não tem um serviço para acolher essas pessoas, porque o ideal que fosse um serviço híbrido da saúde, para prestar um tipo de atendimento, e na assistência, para fazer a busca ativa da família. Então, são situações assim preocupantes que a gente está vendo aí. Infelizmente, ainda nós não temos ações específicas para apoiar essas pessoas idosas. E, infelizmente, Leandro, Valquíria, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer imensamente que todas essas questões tão importantes levantadas aqui por vocês, com uma clareza incrível, possa constar no nosso Plano Nacional sobre Demências e que este PL Nacional, Leandro, seja aprovado, que a sociedade toda se empenhe, que as entidades se engajem, porque afeta a vida de todos nós brasileiros, né, que estamos cada dia mais longevos. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu agradeço. Eu também. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outra produção, por favor, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, muito obrigada e até a próxima.